Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou o professor Gerson e estou aqui com mais uma aula para vocês. E hoje é a genética. O pessoal novamente se assusta só de ouvir esse nome, né? Acha que genética é uma coisa muito complicada, mas eu vou mostrar para você que é só um mito. E você pode aproveitar o fato de muita gente não querer estudar genética, achar que é muito difícil, para se dar bem no vestibular. Na prática, todo mundo tem a ideia básica da genética em mente. Isso porque a genética trata de hereditariedade. Não existe ninguém que tenha dúvida de que se um cachorro der cria, todos os filhotes vão ser cachorro. Não tem ninguém que pensa vai nascer um gato ali no meio, né? Isso é porque a gente entende a ideia básica da genética, né? Que é a hereditariedade, né? A capacidade que o indivíduo tem de passar suas características para as gerações seguintes. É exatamente isso que estuda a genética. Esse fenômeno é totalmente imprevisível e ele pode ser calculado. Os pais então transmitem as características para a próxima geração. Na verdade, ele está transmitindo as características em si. Ele está transmitindo a receita para que essas características sejam feitas. E onde estaria essa receita? Nos genes presentes no gameto do pai e da mãe. Antes de ver o que é um gene, vamos entender onde ele fica. Dentro de cada uma de nossas células existe um núcleo, é lá que fica todo o nosso material genético. Vale a pena lembrar aqui que todas as células têm o mesmo material genético, não importa qual tipo de célula seja. As células dos nossos olhos têm o mesmo tipo de material genético da célula do nosso fígado. A diferença é que eles estão manifestando de forma diferente, mas o material genético é o mesmo. Nesse núcleo, o material genético se apresenta em forma de cromossomos, e os cromossomos são as formas condensadas de uma grande molécula chamada DNA, né? O DNA, que é o que contém todos os nossos genes. O DNA é uma molécula muito longa, uma forma de escada, onde cada degrau dessa escada apresenta uma base nitrogenada. Existem 4 tipos de base nitrogenada que compõem a molécula de DNA. Tem a adenina, timina, citosina e guanina. Podem ficar tranquilos, né? Esses nomes aí, mas em outra aula, né? O que é importante saber é que essas bases nitrogenadas vão se intercalando e formando um código semelhante a um código de barras. Ele pode ser seguido, traduzido pelas nossas células e transformado em característica física. Cada parte dessa longa molécula de DNA que tem uma função é chamada de genes. Os genes, então, não são sinônimo de DNA. Eles são parte do DNA e eles podem ter tamanho variável. Então, até agora, as informações que eu passei para vocês servem para localizar onde estão essas informações genéticas, né? Elas estão nos genes, que são as partes do DNA, né? Que se apresenta condensado na forma de um cromossomo, né? Que está no núcleo de cada uma das nossas células. Entendido isso? Vamos para mais alguns conceitos. É extremamente importante entender a diferença entre genótipos e fenótipos. Quando a gente falamos dos genes, para algumas características, a gente está falando do genótipo. Quando a gente fala das características e em si, né, a manifestação física dela, a gente está falando do fenótipo. Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. A cor da nossa pele é definida geneticamente. Então, uma pessoa pode ter genes para ter uma pele mais clara. Porém, a cor da pele vai depender do tempo que ela fica exposta ao sol. Vai fazer com que ela tenha uma cor de pele um pouco mais escura. Então, nesse caso, o genótipo define que a cor da pele vai ser mais clara, mas o fenótipo
pode ser um pouco diferente, porque o fenótipo é a junção do genótipo com o ambiente. Agora, aproveitando esse exemplo, você sabe que a característica de cor da pele é passada parte pelo pai e parte pela mãe, né? Por isso, os nossos cromossomos estão sempre em dupla. O de uma é origem materna e o outro é de origem paterna. Um é quase cópia do outro. A diferença está nos genes, que apesar de ocupar a mesma posição e terem a mesma função, eles podem ser um pouco diferente por conta dos nossos pais terem características diferentes, né? Essas diferentes versões do mesmo genes são chamadas de alelos. Mas veja bem, eu disse bem que nem sempre os genes são iguais, né? Mas eles podem ser. Quando o gene para uma característica do pai é igual ao gene para a mesma característica da mãe, a gente chama de alelo homozigoto. Já como esses genes é diferente, a gente chama esse alelo de heterozigoto. E aqui vale uma explicação como a forma que eu estou representando esses genes. Eu estou usando letras para representar eles. Aqui eu estou usando a letra B, letra A, letra B maiúscula e letra B minúscula. Eu poderia ter usado qualquer outra letra, qualquer outro símbolo. O uso dessas letras é apenas um hábito. Então, se você encontrar alguma letra diferente, que você não está acostumado a usar, não se assuste. A letra é apenas um símbolo que serve para facilitar o estudo, né? Apesar do uso de letras ser apenas um hábito, existem algumas regras sobre isso, né? Eu utilizei dois tipos de letra, uma maiúscula e outra minúscula. A letra maiúscula indica o genes dominante. A letra minúscula indica o genes recessivo. Muitas pessoas pensam que a gente descobre que o genes é dominante ou recessivo, que vê se ele é mais ou menos comum na população. Por exemplo, para a cor dos olhos, o gene dominante teria como característica cores mais escuras, né? Porque as cores mais frequentes, né, é de fato mais comum as escuras, né? Mas é mais comum onde? Essa aula está sendo transmitida através da internet, né? Pode ser que tenha alguém aí, por exemplo, em outra cidade, que assistindo essa aula, que esse amigo, né, que está em outra cidade, na cidade dele a cor mais comum é azul, entendeu? Então esse não é o critério que a gente usa para definir se o genes é dominante ou recessivo. Anota aí isso aí. Gene recessivo, para que ele se manifeste, ele tem que estar em dupla, tem que ter dois genes recessivos. Já os genes dominantes, ele se manifesta mesmo que eles estejam sozinhos. Nesse caso, eles são chamados de dominantes porque eles inibem as ações do genes recessivo. Existe também o fenômeno da ausência da dominância. Pode ser chamado de codominância. Nesse caso, o gene dominante não inibe a ação do gene recessivo. Eles trabalham junto e as características físicas do indivíduo heterozigoto, que tem o gene dominante e o recessivo, normalmente são intermediários entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. O bom exemplo de codominância são genes que codificam a expressão a espessura dos lábios. Indivíduos homozigotos dominantes, que têm dois genes dominantes, têm lábios mais grossos. Já os indivíduos que são homozigoto recessivo, que têm dois genes recessivos, eles têm lábios
finos, né? E o indivíduo heterozigoto, que tem o gene dominante e o recessivo, tem um lábio médio, que não são nem muito grossos e também nem muito fino. Para que essa relação entre fenótipo, gene dominante, gene recessivo fique mais claro, vamos colocar uma forma aqui de uma tabela que você vai ver aqui agora. Esses genes dominante ou recessivo, eles vêm sempre dos pais. Isso se aplica para o nosso caso, seres humanos, e para outros seres vivos, como o cachorro, que a gente já citamos aqui, o gato também, e até uma planta. Vamos utilizar um exemplo aqui das plantas. Supondo que um gene codifica, né, a cor das flores dessas plantas, né? O gene B, né? O gene A, vamos utilizar o A dominante, o azão, né? Faz com que as flores ficam azul. Já o recessivo, né? O azinho, faz com que as flores ficam vermelhas. Agora vamos para a nossa tabela. A gente começa aqui pelos gametas. No caso dessas plantas, os gametas, o masculino é o pólen e o gameta feminino é o óvulo que está lá no interior da flor. Nesse primeiro caso, a planta recebeu do pólen do indivíduo masculino um gene dominante para essa característica de cor, o gene azão, e recebeu através do gameta feminino também o gene azão. Por isso, o genótipo dele, né, é azão, homozigoto dominante. E o fenótipo? Quando eu falo de fenótipo, eu quero saber qual é a cor dessa flor. Nesse caso aqui, como o gene dominante apresenta como característica física a cor azul, essa flor vai ser azul, né? O indivíduo 2 recebeu o gameta diferente. O pólen carregava um pólen dominante, o azão, e o óvulo continua recessivo, o azinho. Por isso, o genótipo dele é azão-azinho. Ele é um heterozigoto, também chamado de híbrido. E o fenótipo e a cor dessa flor, como ele apresenta um gene dominante que inibe a ação do gene recessivo, a única cor que vai apresentar é a desse gene dominante, que é o azul novamente. Então, as flores dessa planta heterozigoto vão ser exatamente igual às flores da planta homozigota. E já o fenótipo do indivíduo homozigoto é exatamente igual ao fenótipo do indivíduo heterozigoto. E o terceiro indivíduo recebeu 2 genes recessivos. Por isso ele apresenta o genótipo azim, né? Ele é homozigoto recessivo. E o fenótipo, agora nesse caso, o gene recessivo está em dupla, né? Então ele consegue se expressar, por isso essa flor vai ser vermelha, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que essa aula tenha sido útil, e se foi, né, vocês comentem aí qualquer coisa vai me desculpando, mas eu tô aqui para tentar passar o mais detalhado para vocês entenderem, né? Pois obrigado, até a próxima.